Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Casulo e que alegria ter você aqui comigo. Hoje eu quero conversar sobre algo que tem queimado muito no meu coração e é um tema que em algum momento da nossa vida nós precisamos encarar. Hoje nós vamos falar sobre os fardos que carregamos. Pessoal, em algum momento da nossa vida, a gente já parou para pensar em como ser útil, né? Seja dentro da família, na sua casa, no trabalho e para nós que somos cristãos, dentro da igreja. E uma das minhas orações, eu, muito atarefada, né, eu não tinha nem tempo de orar, mas em um momento eu parei para orar e Deus ele colocou a seguinte pergunta no meu coração: eu estou servindo para adorar a Deus e glorificar o nome dele ou para mostrar que sou útil para as pessoas? Lá em Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E essa pergunta, ela confronta muito o nosso coração porque revela para quem realmente estamos servindo, né? Sendo muito sincera, se eu tivesse feito essa pergunta a mim mesma há um tempo atrás, podemos dizer uns 2 a 3 anos atrás, minha resposta com orgulho, gente, seria que servir era a minha maior ou melhor forma de adoração. Só que vivendo esses dias no casulo e de um ano pra cá, até me aproximando mais com Deus de uma forma mais íntima, algo ficou muito claro na minha mente. Na maioria das vezes, o meu servir não era totalmente para Deus, e sim para agradar as pessoas. Era para mostrar que eu dava conta, era para mostrar que eu provar, né, que eu conseguia fazer tudo. E essas são as das verdades mais duras que eu precisei tratar com Cristo. Porque mesmo inconscientemente, nós gostamos de ser elogiados, né? Como é bom. Eu, particularmente, gosto muito de ser elogiada. é, Gostamos de ouvir que fazemos algo com excelência. Nós somos seres humanos. E o nosso ego, ele é alimentado por isso. E assim, deixa eu te falar algo muito importante e claro aqui. Não é errado ser elogiado, tá? Eu não tô colocando isso como algo ruim. É bom você ser elogiado. Você estuda para determinada área, você faz aquilo com excelência, as pessoas notam e elas vão te elogiar. Isso é bom. Mostra que você está no caminho certo. Está tudo bem. O problema nisso tudo é quando nós não colocamos limite em nós mesmos. E o servir passa a ser uma máscara para preencher uma falta de aprovação. E quando a gente acaba deixando o ego falar mais alto, a gente não consegue dar limite, né? E a gente vai acabar servindo mais, 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 sem um descanso. Teve um momento atrás que eu tava conversando sobre esse tema, né? E uma pessoa me falou uma história da Bíblia muito legal de ser mencionada, muito legal mesmo. E essa história se encontra lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Essa história é bem conhecida, é a história de Marta e Maria. Eu vou ler para vocês. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado-me sozinha com o serviço? Dizei-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu uma boa parte e esta não lhe será tirada. Marta estava tão ocupada fazendo coisas e eram coisas boas, ela estava servindo. Mas Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E Jesus não diz que Marta está errada por servir. Ele diz que ela está ansiosa e sobrecarregada, enquanto Maria havia escolhido a boa parte. Enquanto Marta estava inquieta, trabalhando, servindo de um lado para o outro, Maria estava lá, aos pés do Senhor Jesus, descansando e escutando a palavra dele. E essa é a melhor parte. Às vezes nós estamos tão ocupados servindo que perdemos a presença.
Estamos fazendo coisas para Deus, mas longe de Deus. Isso é muito importante a gente gravar. Que quando a gente está servindo, servindo e servindo, sem estar sentindo a presença, do que adianta, né? Do que adianta eu servir, fazer tudo, porém não estou carregando o que é mais importante, que é a presença do Espírito Santo. E eu vou deixar aqui claro mais uma vez: é importante servir, nós precisamos servir. E sim, precisamos servir com excelência, mas nós não podemos permitir que isso tome o nosso coração, porque é exatamente aí que os problemas começam. Passamos a carregar fardos cada vez mais pesados, e Deus não nos chamou para viver um evangelho pesado. Ele não nos chamou para viver uma vida sobrecarregada de afazeres. A palavra de Deus lembra lá em Salmo 127, e eu vou ler somente 2 versículos desse salmo. Diz a seguinte coisa: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Então é inútil a gente acordar cedo, dormir tarde, mal se alimentar, fazendo algo que não tem o Senhor ali no meio, entende? Nem todo esforço é sinal de obediência. Às vezes é só cansaço disfarçado de espiritualidade. Às vezes a gente acha que fazer tudo que as pessoas nos pedem, isso é uma obediência, isso é algo certo, mas às vezes a gente só tá cansado e tá disfarçando isso, né? Pra mostrar que nós somos úteis. E Jesus mesmo nos diz em Mateus 11. Vamos ler, eu gosto muito dessa parte de Mateus, né? Porque essa palavra ela sempre falou muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Sempre fui uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, eu faço muita coisa. E isso me cansa, né? Eu não vou mentir pra vocês, teve um momento da minha vida que eu tava tão cansada que eu não sentia mais a presença de Deus. Eu me vi num estado de completa, eu posso dizer assim, eu estava insensível, né? Eu estava apática sobre a vontade de Deus. Eu não estava sentindo mais nada, mas eu sentia a necessidade de ficar servindo, né? Porque eu dizia, eu estou adorando a Deus pelo meu servir, mas na verdade não. Na verdade, eu estava somente com uma máscara na minha cara, falando, se eu estiver servindo, então eu estou agradando as pessoas, logo eu estou agradando a Deus. Isso é uma mentira. O inimigo, ele tenta colocar essas mentiras no nosso coração, na nossa mente, por quê? Porque ele quer nos distrair. Enquanto ele nos distrai, enquanto a gente está servindo, isso não está alinhado com o propósito de Deus, o nosso servir não está alinhado com o que Deus quer para a nossa vida, ele vai entrando, entrando e vai dando cansaço. E quanto mais cansado a gente está, a gente vai olhando aquilo que era para ser bom, algo ruim. Lá em Mateus 11, bem no finalzinho, no versículo 28, fala: venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos mostra, né, que o fardo dele é leve. A gente, para servir, não precisa se sobrecarregar, né? Quando nós somos sobrecarregados, quem é que dá o descanso? É Jesus. Venham a mim todos que estão sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então, quando a gente está num momento sobrecarregado, e foi por isso que essa palavra falou muito ao meu coração, quem eu encontrei descanso? Em Jesus. Eu fui atrás do descanso aos pés de Jesus, assim como Maria fez. Ela estava aos pés de Jesus, escutando a voz dele, escutando ele falar. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem um jugo leve, um jugo suave e um fardo leve, prometido por Deus, prometido por Jesus. Existe um hino que fala profundamente no meu coração sobre isso. Gente, esse hino é lindo. Eu vou deixar ele na descrição, porque ele fala muito mesmo ao meu coração, que é o Tudo é Perda. Eu vou ler uma pequena estrofe dele, um verso, no caso.
É lá no refrão, assim, entra no refrão, que fala: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta, e eu te levarei para onde for. Em um trecho ele diz isso, né? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma perder-se em ti. Isso que acontece quando nós assumimos responsabilidades que não são nossas. A gente começa a segurar fardos que não são nossos. E do que adianta eu fazer tudo, servir em todas as áreas, fazer tudo em tudo, fazer tudo literalmente, se eu perco a principal tesouro da nossa vida, que é o Senhor, né? Que é a sua presença. O que Deus nos ensina é que nós precisamos de pausas. Precisamos nos questionar, precisamos olhar para dentro. Pergunte a si mesmo hoje: o que realmente habita no meu coração? Eu sirvo para que o nome de Deus seja glorificado ou para preencher um vazio? Ou talvez para glorificar a mim mesmo? Pergunte-se também qual é o seu limite. Muitas pessoas em vários ambientes, mas principalmente dentro da igreja, estão doentes. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente, porque estão sempre ativas, sempre fazendo e sempre ocupadas, e isso cansa. O servir, ele vira um trabalho e aos poucos a intimidade com Deus vai sendo deixada de lado. O mais difícil é perceber que, sem notar, nos tornamos filhos perdidos dentro da própria casa. Isso é muito ruim, gente. A gente tem que orar muito e ver o nosso limite, né? Se você. Isso eu coloco questão dentro da igreja, porque é o meu caso e é o meu. E é o que eu posso falar sobre. Eu sempre fui de servir muito na igreja, mas teve um momento que eu estava muito cansada. E para Deus, vale mais uma pessoa que está ali no banco, sem servir, mas escutando a palavra e sendo recarregado na presença do Senhor, do que uma pessoa que não tem pausas, não tem limite e vive servindo. Nós necessitamos da presença de Deus. Nós necessitamos, isso não é só espiritualmente, mas fisicamente e mentalmente, de descanso. Se nós não descansarmos, a gente não consegue prosseguir. Tem um estudo que fala que se a gente ficar 3 noites sem dormir, causam efeitos gravíssimos ao nosso sistema nervoso. A gente aumenta a ansiedade, o estresse, a dificuldade extrema de concentração, a gente pode ter alucinação, prejuízo na memória, alterações de humor, lentidão de raciocínio. E o nosso corpo, ele reage de uma maneira ruim quando nós não descansamos. Agora, nessa época de Natal, né? E eu até peço desculpas que esse episódio era para ter saído na terça-feira, só que eu precisei de descanso. E esse mês ele foi um mês bem cheio de eventos, de coisas que eu tinha que fazer. E essa semana, com a semana que vem, eu estou priorizando o meu descanso. Então, assim, se a gente não descansar, a gente vai ter um resultado ruim no nosso corpo. Isso aí é um estudo, realmente fala. Se a gente não descansar, nosso corpo ele vai reagir de uma forma ruim, né? Se a gente não dormir bem, o que eu ia falando agora, quando você fica a ceia de Natal, né, ali até mais de meia-noite, sem dormir, no outro dia você acorda cansado, o seu corpo, ele pede aquele descanso, né? Eu, quando estava na faculdade, na minha primeira faculdade, eu dormia muito tarde para estudar, eu estudava bastante, e eu acordava muito cedo para trabalhar. E isso acabava com o meu dia. Eu estava ali trabalhando, mas eu não estava focada 100% no que eu estava fazendo. Então, a gente precisa descansar, né? A gente precisa orar e pedir para Deus nos ensinar a descansar. Descansar nele, descansar mentalmente e fisicamente, né? A gente tem que cuidar, nos cuidar nessas 3 fases, né? Na fase espiritual, na física e na mental, nesses 3 estados, né? O estado mental, físico e espiritual. Porque pessoas sempre ativas, sempre ocupadas, elas cansam. E isso é uma coisa preocupante. E lá em João, no capítulo 15, no versículo 4, fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo
pode dar fruto por si mesmo. Então, se a gente não está em Deus, né, a gente não vai ter ramo, a gente não vai ter frutos naquilo que a gente faz. Antes de fazer, nós precisamos permanecer. Antes do id, existe o estar com Deus. Antes do id a todos e pregai o evangelho, existe o vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Que descansado vocês vão conseguir fazer o id. Deus não nos chamou para viver uma vida cheia de fardos. Ele nos chamou para viver uma vida leve. Então, se for necessário, pare um pouco, não perca a sua intimidade com Deus, restaure o seu relacionamento com Ele. Porque o nosso principal chamado, como eu falei, é o id. Mas para isso, nós precisamos estar próximos de Deus. E eu quero orar pela sua vida. Vamos fechar nossos olhos, não ir onde você está. Senhor, meu Deus, eu não sei quem precisa escutar essa palavra, mas o Senhor sabe do coração de cada um. Pai, cuida dessa pessoa, dá o descanso mental, físico e espiritual para ela. Cuida, Pai, desse filho que o Senhor tem. E que ele estiver fora da sua casa ou esteja perdido dentro da sua própria casa, Senhor. Restaura o coração dele, mostra o caminho de volta, mostra o caminho até o Pai. Porque se nós não estarmos contigo, Senhor Jesus, nós não vamos conseguir descansar e nós não vamos conseguir fazer o que o Senhor nos chamou. Senhor Jesus, obrigada por esse episódio. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos dado um direcionamento. Cuida de cada um dos teus filhos, Pai. Livra eles de todo mal e dá um descanso necessário para a alma deles. Que eles possam estar descansados e estejam aos pés do Senhor Jesus, assim como Maria fez. Escolham a boa parte. No nome do Senhor Jesus. Amém. E muito obrigada por estar aqui, né? Obrigada por ficar até aqui nesse episódio e que ele te leve a descansar, a refletir e voltar para o lugar de intimidade com o Pai. Esse foi mais um episódio do Casulo e até o próximo.